Se o resultado do cálculo da sua data de nascimento foi o número 13, você é do arcano da morte. E é o que a gente vai ver neste vídeo. A morte dá um tremor, pensa, nossa, eu sou do arcano da morte, deve ser algo muito terrível. Não, não é. A morte, simbolicamente, ela representa transformação. Ela representa trocada de pele. Eu troco minha pele como a cobra. E para isso eu mantenho sempre minha pele viva. Eu estou sempre me renovando, porque eu estou me transformando, porque eu não estou me permitindo ficar no lugar de sempre, de me acomodar onde eu estava. Vamos entender um pouquinho o que representa esse arquétipo da morte dentro desse processo de individuação. O arcano anterior é o arcano do pendurado. O pendurado está sem potência, porque não dá mais para voltar ao que era, mas ele ainda não está pronto para a mudança, que é o arcano da morte. Então, o que acontece com ele? Ele fica paralisado. Então, ele está se preparando para a transformação. Quando a gente chega na carta da morte, a transformação vai se realizar. É o momento em que a gente diz adeus ao velho para iniciar uma nova jornada. Na maioria dos baralhos de tarô, a carta da morte, como essa aqui do White, ela mostra um rei morto, rei posto, e o novo rei sendo coroado, inclusive com crianças, e atrás deles o sol nascendo. Porque aquilo que na vida teve um sentido, que foi importante, deixa de ter. E que muitas vezes a gente prolonga o tempo de estar em situações que já se encerraram. Por exemplo, a gente pode ficar mais tempo do que a gente gostaria no emprego, numa relação, morando numa determinada casa, vivendo uma situação que já foi, que já deu e que a gente não consegue mudar. É muito legal porque tem um monte de gente que fala, mas é meu karma. E aí a gente tem muitas coisas para conversar, porque karma, não é a vida, não é só um karma, são vários karmas, e até porque a gente vai evoluindo. Às vezes você está criando outro karma, ficando numa relação ou ficando numa situação que já não traz nenhum aprendizado para você. A ideia toda no processo de individuação é a gente ter novas experiências, para a gente ter novos aprendizados e a gente enriquecer internamente como seres humanos. E quem é do arquétipo da morte, como você, é como se tivesse imbuído dessa vontade, dessa necessidade de se transformar. E como que acontece isso? Pode ser que muitas vezes você se vê mudando situações na vida. E isso pode te trazer desconfortos. Porque o grande tema que se dá é: como que eu vou ter estabilidade? Nossa, como que eu posso ter segurança se eu não paro? Ou se eu sempre acho que já deu? E para uma sociedade, para uma cultura que prega a monogamia, que prega a segurança acima de tudo, quem é do arcano da morte pode viver muitos conflitos em relação a isso. E pode fazer com que se contenha, tenha medo de seguir, porque, nossa, outra vez eu estou querendo ir embora. E aí é um ponto muito importante, porque quem é do arcano da morte tem que ter muita clareza do que promove essa mudança, essa vontade de mudar. Porque às vezes pode ser uma vontade de mudar, uma vontade de virar página, muito mais pelo desconforto da situação. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes uma relação dá trabalho. Aliás, às vezes não. Sempre uma relação dá muito trabalho. Porque são dois seres humanos
com histórias particulares, com dores particulares também, com traumas complexos, com uma série de coisas que está se relacionando com o outro. E um desperta ou dispara no outro aquela sua dor. E esse ajuste de entender que o outro não está fazendo isso e que o outro que está acontecendo não significa que eu estou vivendo novamente minha dor e todas as outras coisas que acontecem quando duas pessoas se encontram, dá muito trabalho. Então, se você, às vezes, pensando só em relacionamento, se você busca a pessoa perfeita, ela não vai ser perfeita, porque a relação é fruto de muita DR, de muita compreensão, de muita percepção do outro e de si mesmo. Então, quem é da morte pode achar que, não deu mais. Eu achava que era, mas não é. E pode entrar num processo de ficar pulando, porque não é isso que eu preciso, não é isso que eu quero. Então tem que tomar muito cuidado, porque o desconforto, pensa lá no desconforto do pendurado, esse desconforto faz parte. Entender, tentar encontrar como solução para o desconforto, o caminho, sabe, cai fora, isso pode ser um vício, e isso pode não te trazer a transformação, mas simplesmente uma coisa de sempre eu deponho aquilo, eu abdico daquilo e caio fora. Isso serve para tudo, serve para amizades, serve para trabalho, tanto para empregos quanto para atividades. Não é isso que eu quero, então isso não tem nada a ver. Então, o quanto você precisa ter muita atenção do que aquilo aquilo uma rota de fuga ou aquilo que realmente chegou, que foi, que já deu. E esse limite, ele é muito difícil para a gente descobrir, porque a gente fica desconfortável, a gente fica vulnerável e às vezes a gente acredita que vamos estar mais seguros se a gente for embora. Então, o quanto você precisa ter atenção a isso. Porque o outro lado, se tem um lado que pode correr de tudo, tem um outro lado que pode ficar. Então, olha só como entender quando é o momento de partida é importante. Porque você, como arcano da morte, também pode ser o outro lado da moeda. O outro lado da moeda é ficar. Mesmo sem conseguir, mesmo já sabendo que mesmo sem ter prazer, mesmo sem estar feliz, mas ficar, é assim que tem que ser. E olha só como fica parecido com o pendurado. Não sai do lugar, porque tem medo da mudança, tem medo de virar a página, tem medo de ir embora. Para quem viveu uma separação assim ela tem um gosto que é o fim de um projeto de vida. Você não está só abandonando, você só não está se separando só daquela pessoa. Você está se separando de toda uma proposta de vida. Pensa nisso. É nesse ponto que a morte entra, que tem essa cara da carta da morte. Porque não é só, não tá bom aqui, eu vou embora. É como se você se despedisse de algo que já foi importante para você. Então, de perceber que você vivenciou aquilo, que você lidou com as dificuldades, que você entrou em contato com tudo aquilo que te vulnerabilizava naquela história, mas que agora já deu, que agora aquilo não representa mais quem você é, aquilo já não te traz mais alegria, aquilo já não alimenta a tua alma. E aí é a hora de partir. Entender nesse aspecto pode ser muito importante para você não ficar num processo só de pular, sabe? Tipo, aqui não tá bom, vou para lá, aqui não tá bom, vou para lá, de fazer vários processos de morte na vida, ou de você ficar tempo demais. Todos os arcanos que têm uma representação de partida têm que ter cuidado com o tempo, o timing. Estar muito atento ao timing. E no caso seu, que é do arcano da morte, observar que não é só eu estou indo embora.
é aquela coisa assim, isso já fez sentido para mim, isso já foi muito legal. Eu já vivenciei muita coisa aqui, mas agora já está na hora de ir. E quem é do arcano da morte consegue fazer isso com maestria, porque sabe que a sua vida, ela tem que estar em movimento, que ou está em movimento dentro de uma situação, mas que está se movimentando, e quando aquilo para, não a movimenta mais, tem que sair. E esse é o legado de quem é da carta da morte, de quem é do arcano da morte. Viver sua própria transformação. É admirável, é corajoso, mas sempre com essa linha. Não pode ser só pela adrenalina, tem que ser pela consciência de que está na hora de viver algo novo, algo diferente. Tem muito luto, por isso a morte. Então preste atenção a isso. Não é porque a morte que você sai festivo, não. E pensando lá na ideia da separação, se você viveu uma separação, a separação foi você que quis, essa dor não é menor. Você não tem a dor da rejeição, mas é a dor do fim de uma relação. Porque a carta, para quem é do arcano da morte, preste atenção. A mudança quem faz é você. Não é que você é demitido, não é que a outra pessoa fala não quero mais. É você que toma a iniciativa. Tipo, eu quero viver outra coisa. Está na hora de eu seguir outro rumo. E por isso, e mesmo por isso, sendo sua atitude, não significa que é sem dor. E tudo na vida precisa ser enlutado. Por quê? Porque quando a gente entra no luto, quando a gente sofre por aquele fim, a gente dá um lugar. É como o velório, é como o enterro, é como a cremação. Você tem um ritual de passagem para dizer, olha só, aquilo foi tão legal, tão importante, mas agora se foi. Para você encerrar aquilo, tem o choro, tem o pesar, tem a tristeza, porque você está se despedindo de algo que era muito bom, o que foi bom em algum momento, para partir para o novo. Então, a ida para uma nova vida precisa de uma despedida de verdade, de coração, de luto, portanto, para poder encerrar e começar mais leve, de verdade, um novo processo. Que você tenha uma linda vida, a carta da morte. Lembre-se, é um processo de coragem de viver o luto, mas coragem também de querer ter uma nova vida. Seja muito feliz sendo do arcano da morte. Namastê.